Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje eu vou ensinar para vocês, como você identificar uma síndrome. Isso mesmo, se você tem dúvidas sobre esse assunto e também sobre qualquer outro que nós tratamos aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação. Assim, semanalmente você vai receber uma notificação que nós postamos os vídeos. E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Para começar, você sabe o que é uma síndrome? Você acha que síndrome é só aquelas genéticas que a criança já nasce? Comenta aqui para mim se você já sabe o que é, se você já sabe identificar ou você acredita que é realmente quando a criança nasce acometida de algum problema. Então vamos lá. A síndrome, na verdade, ela é um conjunto de sintomas. Tanto que vocês podem observar que existe, por exemplo, a síndrome do pânico, a síndrome de burnout, que não acometem crianças, não bebês recém-nascidos, E são, na verdade, problemas que podem surgir ao longo da vida, na adolescência, vida adulta, e nada tem a ver com problemas genéticos, com más formações. Porém, o que é mais comum, que mais nos remete quando a gente ouve a palavra síndrome, são as síndromes genéticas. São quando as crianças nascem com alguns sintomas e que são enquadradas nas síndromes que são mais conhecidas. Mas como que surgiu essas síndromes? Na maioria das vezes, quando você vê o nome das síndromes, a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, elas carregam o nome do profissional da medicina que descobriu. Eles iam acompanhando crianças que nasciam com esses sintomas, e foram diagnosticando esse problema. E acabaram que batizaram a síndrome com os próprios nomes desses profissionais. Então, nada mais é mesmo, na maioria dos casos, batizado com o nome de quem a descobriu. E como elas são descobertas? Bom, a cada vez que se descobre que aquele grupo de indivíduos que tem aqueles sintomas são acometidos por essa síndrome, esses sintomas eles são listados e toda vez que nasce uma criança que tem aquelas características, aqueles sintomas, aqueles acometimentos, ela é diagnosticada. Algumas das síndromes, por exemplo, é feito um exame onde é mostrado exatamente qual par de gene que veio defeituoso. Então, é bem possível que só através desse exame genético, é possível já diagnosticar que a criança tem essa síndrome. Além de todos os sintomas onde ela é enquadrada, o teste genético aparece que ela tem geralmente um cromossomo a mais. Por exemplo, a síndrome de Down, que é o T21, o T18, que é a síndrome de Edwards, e várias outras que têm essa má formação nos genes. Porém, existem síndromes que são muito raras mesmo, existem poucos indivíduos que elas ainda estão em estudos. Então, não tem muito como chegar nesse diagnóstico, como fechar e muitas vezes ainda não consegue se achar qual gene que realmente veio com defeito. Como chegar ao diagnóstico, então? É muito complexo a gente falar sobre como identificar, porque muitas vezes nem os próprios médicos conseguem chegar a um diagnóstico fechado, Então, muitas vezes, quando você está passando por isso de receber um exame ali, seja a translucência nucal, ou seja já um morfológico ali do segundo trimestre, é muito difícil a gente falar sobre exatamente o que a criança tem, porque muitas vezes são encontrados, algumas coisas que são diferentes nesse ultrassom que acendem um alerta para uma possível síndrome genética. Porém, se você não fizer a amniocentese para poder realmente fazer a investigação genética, o que é um pouco difícil ser feito, em especial aquelas mães que tratam pelo SUS. Geralmente espera-se essa criança nascer e começa a observá-la. Muitas vezes ela consegue sair da maternidade já com esse diagnóstico, já com essa síndrome reconhecida. Porém, em alguns casos vai demorar um pouco e muitos indivíduos que têm alguma má formação genética, eles podem passar a vida toda sem receber um diagnóstico preciso. Mas qual é a importância então de se fechar esse diagnóstico? Então, apesar de serem sintomas bem parecidos, muitas vezes a gente não consegue chegar ao diagnóstico
fechado, conseguir bater o martelo e falar a criança tem isso. Mas quando se chega, é importante porque sabe-se o que esperar, né? Se a criança pode ter uma malformação em determinado órgão, por exemplo, as crianças que têm síndrome de Down, elas geralmente têm um problema cardíaco. Então, é importante esse diagnóstico para um tratamento precoce e adequado, porque se você dá alta para essa criança sem fechar o diagnóstico, ela pode não ser tratada da forma correta, e isso aí pode agravar muito o caso dela. A maioria das vezes essas más formações aí cardíacas, elas são tratadas e a criança consegue se desenvolver muito bem. Porém, quando você não sabe o que a criança tem, quando você não recebe esse diagnóstico aí logo nos primeiros meses, é um pouco complicado porque ela pode ter algum comprometimento em algum órgão e você não ficar sabendo e ela não receber o tratamento adequado. Outra coisa muito importante também de se fechar o diagnóstico são as terapias, né, multidisciplinares. Muitas crianças não terá um desenvolvimento neuropsicomotor ideal, adequado para a idade, se não passarem por essas terapias. Então, o diagnóstico fechado, ele é muito importante na questão de tratamento. Porém, é muito importante a gente entender que, apesar de estarmos falando de conjunto de sintomas, cada indivíduo é único. Então, cada criança, cada pessoa que nasce com uma malformação genética, com uma síndrome genética, ela deve ser tratada individualmente. Ela deve ser tratada como quem ela é e não colocar dentro de uma caixinha. Isso não é interessante para ninguém. O importante de ter o diagnóstico é para nível de tratamento, mas não para você comparar, não para você imaginar que a criança vai ser exatamente igual a uma criança que você conhece que tem a síndrome. Cada indivíduo vai se desenvolver de uma forma diferente e é muito importante a gente lembrar que o estímulo ele faz muita diferença, né? Para todo indivíduo que nasce com algum comprometimento. Então, existem crianças que sequer vão falar, sequer vão andar, e existem outras que vão fazer tudo e vão se desenvolver bem perto do normal. Isso depende muito do empenho, né, de quem está aí cuidando dessa criança. E eu gostaria também de lembrar vocês que nós temos um curso onde a gente fala aprofundadamente sobre todas as síndromes, onde a gente vai ensinar a ver no ultrassom, muitos detalhes. Você pode também ter uma mentoria comigo. Eu vou deixar o link aqui o primeiro link que estiver aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar para você conhecer melhor o curso. E quem sabe você que está aí precisando, que está passando por isso, que está com diagnóstico, não vai ajudar você a superar esse momento que a gente sabe que é tão difícil. Porém, se você está com alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários ou também pode procurar a gente lá no Instagram. A página @mãesoueu1. E vai ser um prazer interagir com todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.